E aí, galerinha, na aula de hoje a gente vai continuar derivando umas funções mais complicadinhas. Então, a gente já aprendeu a regra da cadeia, já aprendeu os princípios das regras de derivação, e agora a gente vai aplicar realmente de fato em algumas funções complicadas. Então, para iniciar, vamos iniciar com essa aqui, seno da tangente de 5x ao quadrado. Então, pessoal, para começar a resolver ela, a gente vai lembrar da regra da cadeia, que é a derivada de fora e depois a derivada de dentro. Só que a de dentro agora, pessoal, é uma função que tem outra função dentro. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Bom, primeiro, vamos derivar de fora. Então, a derivada do seno, a gente sabe que é o cosseno, e aí repete o argumento. Multiplica com a derivada da de dentro. Quem é a derivada da de dentro? A derivada do... A gente vai aplicar novamente a regra da cadeia na função de dentro. Então, vai ficar multiplicado pela derivada da tangente, que é o secante ao quadrado, repete o argumento e multiplica com a derivada da função de dentro, que nesse caso agora é o 5x ao quadrado. Com a derivada dele, 10x. Com isso, pessoal, aplicamos a regra da cadeia e derivamos completamente essa função. Vamos continuar aqui. Qual é a derivada do ln? A derivada do ln é 1 sobre x. Só que no caso agora, pessoal, o nosso x é essa função inteira. Então vai ser 1 sobre seno de 6x. Só que como tem outra função dentro, a gente vai ter que derivar ela também. A derivada do seno é o cosseno. Repete o argumento. E aí deriva novamente o argumento. Com a derivada do 6x, o próprio 6. Agora nessa aqui, pessoal, a gente tem uma exponencial. Qual é a derivada da exponencial? A exponencial de x, quando a gente deriva, é a própria exponencial de x. Então a gente só vai repetir ela. No caso, é elevado a raiz de 4. Após isso, vamos multiplicar com a derivada da função de dentro. Só que a função de dentro também é a composição de funções, pessoal. Então vamos derivar ela por partes, digamos assim. Então, a primeira derivada aqui é a derivada da raiz, que a gente já sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. Só que o nosso x também é uma função. Então vamos colocar aqui. Multiplicado com a derivada da função de dentro da raiz, que no caso é o 4 menos x ao quadrado. Então a derivada do 4 é 0, menos a derivada do x ao quadrado, que é menos 2x. Agora vamos derivar a parte do 5ln. O ln de x, a gente sabe que a derivada dele é 1 sobre x, multiplicado com 5, 5 sobre x. Pronto, pessoal, já derivamos. Agora vamos para a próxima. Essa aqui é uma multiplicação de funções. Então a gente já sabe pela fórmula lá do produto, a gente vai derivar ela como se fosse normal a derivada do produto de funções. Então a derivada da primeira é elevado a menos 3x, multiplicado com a função de dentro, né, pessoal? Derivado, então menos 3, multiplicado com a segunda função sem alteração. Tudo isso somado com a primeira equação, multiplicado com a derivada da segunda. Então, a derivada aqui vai ser 3. A derivada do cosseno é o menos seno. Menos seno. Mais a derivada do seno é o cosseno. Repete o argumento e aplica a regra da cadeia. Derivada de fora, que a gente já derivou aqui com o mesmo argumento, e multiplicado com a derivada da função de dentro. No nosso caso é o 2x, a derivada dele é o 2. Com isso, já derivamos. Agora, vamos calcular esse arco tangente de ln de x. Qual é a derivada do arco tangente, pessoal? A derivada do arco tangente é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Só que o nosso x agora, entre aspas, é o argumento dessa função, ou seja, o ln de x. Então, derivando o arco tangente, a função de fora, vai ficar ln de x ao quadrado mais 1, multiplicado com a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Pronto, pessoal, já derivamos. Agora, vamos para o arcosseno de x ao quadrado menos x. Qual a derivada do arcosseno? É menos 1 dividido pela raiz quadrada
de 1 menos x ao quadrado. Só que, novamente, o x ao quadrado agora, o x vai ser o nosso argumento. Então, é só pegar essa função inteira e elevar ao quadrado. Então, 1 menos ao quadrado. Multiplicado com a derivada agora da função de dentro, por conta da regra da cadeia. Então, vamos derivar ela. Então, vai ficar 2x menos 1. Já derivamos, pessoal. Agora, uma mais complicadinha. Perceba que tem várias funções dentro de outras. A gente vai ver como é que calcula tudo isso, pessoal. Então, primeiro a de fora. Quem é a de fora aqui no nosso caso? A primeira de fora é o seno. Então, vamos derivar ele. Então, a derivada do seno, eu sei que é o cosseno. Então, cosseno. E repito o argumento. Nem me preocupo. Só repito. E agora eu multiplico com a derivada da próxima função que está dentro do seno. Que, em nosso caso agora, é o cosseno. Então, vamos derivar ele. Vou colocar em chaves para a gente diferenciar as derivadas, pessoal. Então, a próxima derivada aqui agora vai ser a do cosseno. Então, qual a derivada do cosseno é o menos seno. Então, vou colocar aqui, menos seno, e repito o meu argumento. Quem é o argumento do cosseno aqui? É o cossecante, cotangente de π vezes x. Agora, a próxima derivada. Quem vou derivar agora? Agora, a derivada vai ser o cossecante. No caso, esse aqui. Qual a derivada do cossecante? A derivada do cossecante é igual ao cossecante, no caso menos cossecante, do meu argumento. Vou repetir aqui o meu argumento do cossecante, que é o cotangente de πx, multiplicado com o cotangente do meu argumento. Ou seja, vai ficar cotangente, cotangente, πx. Multiplicado, vou botar o ponto aqui e vou passar essa parte aqui para baixo, para ficar melhor a visualização. Da derivada agora, pessoal, quem é a minha próxima função? Minha próxima função é o cotangente. Então, eu vou derivar ele. Qual a derivada do cotangente? A derivada do cotangente é menos cossecante ao quadrado do meu argumento. Então, vou repetir, vou colocar aqui. Então, vai ficar menos cossecante ao quadrado do meu argumento. Quem é meu argumento? πx. Acabou por aí? Ainda não, porque o πx também é uma função. Então, agora, a função de dentro eu vou derivar ela. Qual a derivada do πx? Lembre, pessoal, que o π é uma constante. Então, a derivada de uma constante multiplicada com x, sem expoente nenhum, é a própria constante. Então, só vou repetir o π aqui. E aqui está a minha última derivada. Bom, pessoal, é isso por hoje. Deixe seus comentários, deixe seu joinha. E é isso aí, valeu!